Bom, galera, continuando então, falando sobre a experiência. No ritual você pode tomar o chá mais de uma vez. E na parte que até a parte que eu falei pra vocês, estava sendo tudo muito bom, né? E eu senti que começou a ficar mais leve o efeito, que eu estava bem, parei, né? Comi uma laranjinha que eu tinha levado, sabor muito bom, tudo estava muito bom. E aí o pessoal chamou quem gostaria de tomar mais uma dose do chá, e eu achei que seria uma boa. E fui. Quando eu tomei essa segunda dose, aos pouquinhos eu fui sentindo que foi voltando, né? O efeito. Só que foi voltando de um jeito muito diferente. Com muita intensidade, muito mais do que antes da primeira vez, né? E dessa vez eu também comecei a transitar por sentimentos, só que os sentimentos que eu estava transitando eram como se fossem os sentimentos do outro lado, né? Primeiro eu senti muita alegria, muita paz, muita gratidão, poder, vários sentimentos, mas sempre sentimentos muito bons, né? E agora eu senti uma tristeza assim gigantesca. E as posturas do nosso corpo, né, parece que vão se modificando conforme o que a gente sente. Então teve uma hora quando eu percebi, eu tinha me coberto inteiro com a coberta, né? E aí de repente aquela escuridão, assim, parecia que tudo estava escuro, né? E medo, muito medo. Medo veio com muita força, assim, sabe? E assim, cada um desses sentimentos que eu tô falando, eles duraram, né? Não foi uma coisa assim, tô sentindo tudo de uma vez. Sentiam por um tempo um desses sentimentos, depois por mais um tempo outro sentimento, né? Ficava realmente girando entre eles. Mas esses sentimentos, eles não vieram assim todos de uma vez. Até se misturavam um pouco, mas eu sentia claramente um de cada vez com bastante intensidade. Então de repente todo aquele medo assim, sem fim, né? E aquela escuridão, e ficava um tempo só sentindo a escuridão. E aí até teve uma hora que a xamã veio e deu um toque: você tá bem? Eu olhei pra ela, eu vi igual um espírito, assim, como se um espírito tivesse me dando, tipo, me chamando assim, ó, tô aqui, tô cuidando, né? Me deu aquilo lá, me deu assim um certo alívio, mas ainda assim, né? Aí eu vi o espírito como se fosse ela passando. E nisso eu percebi o quanto, porque o corpo vai respondendo, né? E eu tremendo, e a impressão que dá é que a gente tenta evitar, né? Nessa hora um frio também, porque o frio vem de dentro mesmo, sabe? E aí que você treme mais ainda. Isso eu não percebi na hora, mas depois pensando em como o corpo é afetado pelas posturas. Olha só como é louco, né? O medo te faz tremer, o frio te faz tremer. Tem várias coisas que quando a gente parece que não está se sentindo bem, fazem tremer, né? E eu comecei aquela tremedeira e parecia que eu estava tentando evitar aquilo, e de repente me deu um estalo que eu não devia evitar. Igual quando a gente tem emoções, né? Quando a gente está triste, parece que a gente quer fazer alguma coisa para ficar feliz. Então, ao invés de evitar essa sensação que eu estava tendo, na hora eu tive o insight de não evitar, de aceitar. E foi uma das coisas melhores, eu acho, que podia me acontecer, porque a hora que eu tive esse insight, foi como se acontecesse toda uma análise de dualidade, assim, quebrou a dualidade para mim. Eu comecei a perceber que aquilo não era ruim,
que ruim era uma forma de classificação que a gente usa. Bom e ruim não existe, né? São formas de classificação, principalmente porque eu sentia que aquilo fazia parte do todo. É a mesma coisa que você falar que alguma coisa da criação de Deus é ruim, sabe? É o todo. E não naquele papo assim de existe o ruim para você saber o que é o bom. Não, isso você já está classificando. Era uma coisa assim de realmente, olha, isso é só mais uma experiência, né? E a gente está aqui para viver todas as experiências, não para viver só essas experiências que você considera gostosinho. Tudo é experiência. E eu comecei a ver tudo interligado. Então assim, ó, o todo e o nada eram a mesma coisa. Não dava para dividir, dizer aqui é o todo e aqui é o nada. Era a mesma coisa. Então era como se eles se tocassem. E qualquer coisa que eu pensasse funcionava dessa forma. O bem e o mal, enfim, qualquer coisa. Pessoal, e nisso eu tive uma sensação de vazio gigantesco, assim, sabe? Um vazio muito grande. Só que eu estava tentando apreciar esse vazio. Eu não estava tentando evitar. E assim, falar que também foi bom, não foi. Foi angustiante, foi foda. Só que ao mesmo tempo, essa percepção de que não tem coisa ruim, e eu já tô aqui faz uma semana pensando nisso, e é uma coisa que muda o jogo, muda a forma de ver, sabe? E aí eu comecei, isso não na hora, tá? Depois, eu comecei a analisar todas as dualidades, desde o frio e quente, até o tudo e o nada, cheio e vazio. E no fim das contas, realmente, não tem... quando você para de ver alguma coisa como ruim, para de classificar, vamos dizer assim, bom ou ruim, qualquer tipo de classificação, porque tudo isso é classificação. Foi isso que eu percebi. A nossa mente, ela precisa, o que ela não consegue entender, ela precisa classificar, precisa pôr medida. Porque se for ver, isso é tudo medida, né? Bom e ruim, muito bom, muito ruim, mais extremo ainda, né? Um pouco bom, um pouco ruim. Tipo, não parece uma régua de medida que vai de um polo até o outro? E lá não tem isso. Nesse lugar não era assim que eu sentia. O que eu sentia era que tudo era uma coisa só. Então que não tinha dessa de classificar. E que bom que eu aceitei, porque senão eu acho que ia ser muito pior, sabe? E de repente eu percebi que aquilo tudo que eu estava vivendo era como se fosse um inferno, sabe? E tive isso na hora. Tive a nítida sensação de céu e inferno. O que eu vivi na primeira parte é como se fosse o céu. Tudo foi intenso na primeira e na segunda parte, mas primeiro intenso nas sensações que a gente considera boas, sabe? E segundo intenso nas sensações que a gente considera ruins. E isso explica muita coisa, né? Tem gente que pergunta, por que existe o mal no mundo? Se tudo é criação, por que existe o mal no mundo? Talvez porque o mal também é experiência. Eu conversei com uma amiga e ela falou que quando ela usou a ayahuasca, ela teve a sensação de ir para a quarta dimensão. Era um lugar que não tinha nada, não tinha cor, não tinha elementos, não tinha... Era tipo o nada. E lá tinha uma caixinha. E aí uma voz falou para ela, se você quiser sentir uma coisa muito doida, porque lá não tinha sensações, se você quiser sentir, abrindo essa caixinha, você vai sentir. E aí quando ela abriu a caixinha, ela viu que dentro da caixinha tinha esse mundo, tinha essa vida. Então talvez essa vida seja um lugar que a gente está para experimentar coisas que a gente não experimenta lá do outro lado. Se lá não tem dor, lá não tem nada disso, então a dor também é uma experiência que a gente pode ter aqui. Você não gosta de sentir frio, mas talvez aqui seja o único lugar onde você tem a chance de sentir o frio. Então você já parou para tentar apreciar, ver como que ele é? Esses dias eu estava reparando, você já percebeu como a perna dormente, qualquer parte do corpo quando fica dormente, dá uma sensação que mistura o frio e o quente ao mesmo tempo? A dormência tem essa sensação de temperatura.
Então, na verdade, tudo é só sensação, não é? A gente está aqui só para experimentar. Se não acontecessem coisas ruins, você iria atrás de que coisas ruins acontecessem com você para experimentar? Então talvez precise ter coisas ruins, porque se dependesse de nós, nós não iríamos atrás. Até que de repente eu comecei a perceber as pessoas falando lá no lugar mesmo, né? Onde estava acontecendo a sessão xamânica. E a xamã começou a chamar, falou: olha pessoal, vai ajeitando a postura, vai voltando. E começou a falar coisas sobre aquele lugar, porque eu já não sabia mais qual lugar era o certo. Se aqui ou aonde eu tinha ido, eu não sabia direito onde voltar, né? Se fosse para voltar, uma sensação de que não ia conseguir voltar, mas o efeito vai passando, né? E eu fiquei sob o efeito ainda durante todo o outro dia. E uma coisa incrível, depois que eu cheguei em casa, é que qualquer pensamento que eu tinha, por mais besta, eu conseguia dissecar e entender completamente. E é assim que acontece. Eu sinto que organizou as minhas ideias e que me trouxe entendimento, conhecimento de coisas que eu não conhecia. Espero que o vídeo tenha sido útil. Um grande abraço a todos.